É isso aí, povo de Deus, que bênção de Deus, né? Nosso Deus é grande, nosso Deus é maravilhoso e tremendo. E entrando também para nossos amigos e amigas que estão com a gente no canal do YouTube, Everaldo Silva. Everaldo Silva Logos, canal do YouTube Everaldo Silva Logos. E nós vamos entrar sobre uns estudos sobre os fins dos tempos, tá? Ou fim dos tempos, para a glória de Deus. Eu fiz uma abertura pela rádio, lembrando os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, e você que gosta de escatologia, do estudo do fim dos tempos, nós vamos aprender juntos aqui. Você que está pelo nosso canal do YouTube, depois você vai deixar também sua mensagem: pastor, não concordo com isso, que tal o senhor pode acrescentar isso, meu ponto de visão é isso. E lembrando que ninguém sabe tudo literalmente e fechar tudo de uma vez. Deus vai liberando o entendimento aos poucos, não para uma só pessoa, mas para todo o corpo de Cristo que estão espalhados literalmente pela face da terra. Então sempre às vezes você faz uns ajustes, e isso é importante. Eu não tenho nenhum livro escrito sobre escatologia, e para escrever daqui talvez uns 30 anos eu venha escrever um livro sobre escatologia. A gente vai aprendendo. E diante daquilo que nós estamos vendo, diante daquilo que nós temos ouvido nos últimos tempos, nas últimas décadas, e isso vem crescendo a cada ano, sobre mudanças climáticas, né? Que se refere à transformação de longo prazo nos padrões de temperatura climática. E essas alterações podem ser naturais, mas desde o século XVIII, assim diz os homens, né? Devido às atividades humanas que têm contribuído, né, enfim, para as alterações por causa de queimada de combustíveis fósseis como carvão, petróleo, gás, e que produzem gases que retêm o calor. E aí nós estamos vendo agora, você que está chegando aqui no canal do YouTube, está sendo salvo, nós estamos no dia 20 que eu estou gravando aqui para o YouTube, estou ao vivo pela Rádio Logos FM. Então você que está chegando no canal do YouTube, você pode vir para a Rádio Logos FM pelo nosso aplicativo ou pelo site logosfm.com.br, se estiver na cidade de Fortaleza, região metropolitana, pela frequência 91,3. Está na Logos, está na bênção. Então hoje é 20 de novembro de 2023. Eu tenho uma visão, eu vejo algo dentro de uma visão bíblica. Eu fiz uma pergunta na abertura do programa pela rádio, depois a gente vai estar falando também para o canal do YouTube, sobre essas questões dos dias de hoje, aonde você mais ouve falar a respeito de queimadas. Eu soltei um vídeo, quero trazer novamente, vou pegar aqui, é bom que fique gravado aqui no YouTube, eu vou colocar de frente para as pessoas. Foi no jornal R7, falando isso aqui, ó. No Reino Unido afirma que o mundo não vai resistir às mudanças climáticas. O mundo não vai resistir às mudanças climáticas, né? Extremos e fenômenos naturais tão violentos que não será possível ter vida na Terra. E aí vai... Incêndios que destroem cidades inteiras. Então não vai ter vida na Terra, e incêndios que estão destruindo cidades inteiras. O índice de terremotos vem aumentando cada vez mais, né? Queimadas e tantas coisas terríveis. Só que eles não contam sobre a questão também da promiscuidade, que está aumentando de forma terrível. Morte, guerras, assassinatos, estupros, a pedofilia, e aí vai, coisas que têm aumentado e tudo isso. Agora, será que os cientistas, né, que passaram a saber de que o mundo vai terminar em fogo, ou que o que a Bíblia diz a respeito disso? Então vou começar lendo um texto bíblico em Apocalipse, capítulo 8, no versículo 6 em diante, que fala depois da abertura dos selos, sobre o ressoar das trombetas. Apocalipse, capítulo 8, no versículo 3 em diante, diz assim: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então olha só isso aqui, né? Vamos nos situar biblicamente, logo em Apocalipse capítulo 8, no versículo 7, queimou a terça parte das árvores, e toda a erva foi queimada.
aí da primeira trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue, e a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Terça parte das naus. Você lembra quando teve um problema lá no canal de Suez? Quando um navio bloqueou o canal de Suez, e aí ficou alguns dias, e o prejuízo era de milhões de dólares por hora. Milhões de dólares por hora de prejuízo. E foi bilhões de dólares em prejuízo por causa de um navio que trancou ali, né, a passagem dos outros navios que estava transportando o comércio para o comércio mundial. E aqui na segunda você vê que a terça parte das naus, dos navios, eles serão destruídos. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então nessas três primeiras trombetas, vamos lá, nas três primeiras trombetas, está em Apocalipse capítulo 8, versículo 6 em diante, nas três primeiras trombetas, ela vem e fere primeiramente o quê? As árvores, as ervas, o mato, a fauna, a flora, e depois na segunda trombeta o mar, toda a terça parte, e depois agora os rios, e sobre as fontes das águas, a água doce. Então nessas três primeiras trombetas, ela vai atingir o quê? A própria natureza, vamos dizer assim, a natureza, as matas, os mares e também os rios. E os seres humanos, o povo da terra, depende de tudo isso. Depende da água doce, depende do mar, depende do comércio mundial que vai pelo mar, e também depende das matas, da vegetação, da fauna, da flora. E aí, afetando tudo isso, já afeta a vida dos seres humanos sobre a terra, sim ou não? Então nas três primeiras trombetas, nenhuma ainda foi destinada literalmente às pessoas. Por que o senhor está falando isso, pastor? Sou o pastor Everaldo, da Igreja Comunidade Cristã Logos. Preciso me apresentar para os nossos irmãos youtubers. Está no canal Everaldo Silva Logos. Pastorei a Igreja Logos Sede, que fica aqui na cidade de Fortaleza, Ceará. Tá? E tem a Rádio Logos também na cidade de Fortaleza, Ceará, mas que vai para todo o mundo aí. Nós estamos ao vivo pela Rádio Logos, enquanto estou gravando esse programa, que a gente vai fazer as edições. Você está assistindo uma das nossas edições pela agência 085, pelo canal do YouTube Everaldo Silva Logos. Mas enquanto eu estou falando aqui, eu estou ao vivo pela Rádio Logos FM. Nós estamos com os nossos ouvintes aqui. Versículo 10, vamos continuar essa leitura. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, isto é, amargo, né? E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E aí morreram de quê? Pode ser de doenças e outras coisas, mas principalmente também de sede, porque não tinha água potável para tomar. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante também à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. E aí nos ais e ais, que vai vir as outras três trombetas, que aí está as 7 pragas. Essas trombetas vai ferir diretamente a humanidade. Mas qual humanidade? Aqueles que não têm a marca de Deus, aqueles que não foram selados. Olha o que está em Apocalipse capítulo 7, no versículo 2 em diante. Eu estou fazendo hoje uma introdução, um preâmbulo, depois nós vamos nos aprofundar, se Deus quiser, em nome de Jesus. Em Apocalipse capítulo 7, no versículo 2, diz assim: e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de
o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. 4 anjos tinham o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra e nem o mar, e nem as árvores, até que hajamos assinalado o selo, na testa dos servos do nosso Deus. Os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos e dos filhos de Israel. Aí vai falar de 12 mil das tribos de Israel, vai dar 144 mil. E depois dessas coisas olhei, e aqui uma multidão da qual ninguém podia contar, que aí não é só de Israel, mas de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Irmãos, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender dentro do livro do Apocalipse, que não está numa sequência, tá? Você vai começar no capítulo 1, aí o Senhor diz: aconteceu tudo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, até o capítulo 22. Não. Se você ir por esse caminho, você vai se perder. O livro do Apocalipse, Deus deixou tudo para nós, mas ele é um quebra-cabeça, e você vai se movendo dentro pelo Espírito Santo, e você vai aprendendo, e é tremendo. Quer ver uma das coisas que acontece aqui? Creio que as pessoas lá de Hollywood aprenderam com a Bíblia. Já assistiu algum filme que o filme começa com aquela luta, tiro pra lá, daí depois para, aí volta. 2 anos antes. Aí começa o filme. Então ele começa pelo fim, prende a sua atenção, e você vai começar o filme lá atrás, você vai querer ver aquele final, como que vai acontecer, vai prender a sua atenção. O Apocalipse, mais ou menos, é desta forma, dessa maneira, mas veio primeiro. Lembra que foi escrita mais de 2000 anos atrás. Nós estamos no ano 2023, então mais de 2000 anos atrás que foi escrito. Então, primeira coisa, não é numa sequência. Primeiro abriu os 7 selos, depois veio as 7 trombetas, e depois as 7 pragas. Então, 21 flagelos sobre a terra. Não tinha sobrado mais nada. Então a gente vai aprendendo com a palavra de Deus. Mas hoje, nessa introdução, quero chamar a sua atenção para uma coisa importante daquilo que nós acabamos de ouvir nesse vídeo. Nunca se falou tanto sobre questões climáticas. Sim ou não? Porque a culpa é do homem, é devido o gás carbônico, é devido ao combustível fóssil, é devido às queimadas. Mas é interessante que quando você ouve assim: essa seca, essa estiagem foi igual a de 100 anos atrás. Né? Sério aí que parece que agora o rio Amazonas abaixou e estão encontrando muitas coisas de civilizações passadas. Então isso quer dizer que lá atrás, aquele lugar onde as águas estão correndo, não corria água. A seca, então lá atrás houve secas piores do que essas que estão havendo agora. Houve problemas maiores do que aconteceu. Quanto mais distante, maior. Igual a de 10 anos atrás, de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, de 300 anos atrás. E aí está vindo literalmente o fim do mundo. Então, pastor, qual é a sua visão a respeito dessas questões climáticas? Eu vou entrar dentro do contexto bíblico. Primeiro, a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas é contra a potestade do ar, contra os dominadores deste mundo, contra as hostes malignas e diabólicas. Você vê isso lá em Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13 em diante. Também em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13 em diante. As nossas lutas não são humanas, não são carnais, mas sim espirituais, poderosas em Deus para demolir todas as obras de Satanás, os sofismas. Satanás, quando ele leva, lá em Lucas capítulo 4, do versículo 5 em diante, quando ele leva o Senhor Jesus Cristo a um lugar muito alto, ele mostra todos os reinos da terra, e ele diz: tudo isso me pertence, porque foi me dado. E realmente foi dado, não por Deus, mas por Adão, que caiu, Eva, e pecaram, destituídos, e entregaram literalmente nas mãos de Satanás, porque Deus colocou na mão do homem para ele dominar sobre a terra e sobre os animais. Isso você vai ver lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e aí capítulo 3, na queda do homem, e Satanás toma de conta.
Então há um ser que você não pode brincar. 1 Pedro 5,8 diz que ele está a derredor, rugindo como o leão. Ele não é o leão, mas ele está rugindo como o leão, buscando uma forma e uma maneira de poder nos tragar, de poder nos destruir, infligir dano a nós. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: não dei lugar ao diabo, não dei lugar a Satanás. Então há um ser que domina. Então vamos lá, para a gente entender, e eu vou falar dentro do campo de visão panorâmica, depois nós vamos entrar numa visão periférica. O que é uma visão panorâmica? Você está num helicóptero que está lá a 300, 400, 500 metros de altura, ou num avião, e você tem uma visão panorâmica de uma cidade. E a visão periférica é aquela quando você entra na cidade, você está andando pelas ruas, avenidas, vielas, guetos, você está ali e vendo as coisas mais perto de você. Então hoje nós estamos numa visão panorâmica da coisa, por cima. E no decorrer dessa semana, tanto aqui na Rádio Logos, quanto também pelo canal do YouTube Everaldo Silva Logos, nós vamos ir para uma região mais periférica, dentro dos textos, e vamos descobrir tantas coisas para a glória do Senhor Jesus Cristo.